Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 24/11 de 2025. Jogos da NBA tem palpites diários aqui no Sexta de Trade, sempre se baseando em números e estatísticas para você ser bem lucrativo no universo da NBA. Meta de 200 likes para esse vídeo de hoje, clica no botão de joinha, não custa nada, vai ajudar muito o nosso projeto a seguir acontecendo e se inscreve no canal para ajudar o projeto a crescer ainda mais. Tem o nosso grupo VIP Contato aqui embaixo por valores promocionais e hoje, na verdade no momento do lançamento desse vídeo, estamos lançando aí 10 vagas exclusivas por apenas R$30. Então as 10 primeiras vagas vai pagar aí apenas R$30 pelo plano de um mês. Beleza? Vamos começar aqui com as nossas análises, porque a rodadinha é longa e a gente vem de uma sequência de muitos greens. Vamos fazer de tudo com o melhor filtro hoje para poder manter esse ótimo nível. Bom, o nosso primeiro palpite vai ser pelo menos 25 pontos do Cade Cunningham. A gente sempre gosta de explorar o Indiana Pacers trabalhando aqui com jogadores que têm uma boa altura, sejam cestinhas bons de mano a mano e façam movimentos de fora para dentro. Até por isso, por mais que o Jalen Duren possa ser interessante, como ele é um cara que geralmente já tá perto do garrafão, eu prefiro pelo Cade Cunningham, que costuma se sair muito bem, vem fazendo uma excelente temporada ofensiva. O mercado projeta ele com 26 pontos para essa noite de hoje. Ele que conseguiu aí completar para pelo menos 25 pontos nos últimos 7 jogos consecutivos e também em 8 dos últimos 9 jogos que fez, tá? Ele que tem média nessa temporada de 27,4 pontos, é a temporada mais pontuadora dele, completou para pelo menos 31 pontos aqui em 4 dos últimos 5 overs que ele teve, ou seja, ele conseguiu com sobras se destacar muito bem contra bons adversários. Além, é claro, dele ter conseguido fazer pelo menos 25 em todos esses já citados, 7 dos últimos 10 jogadores com características semelhantes a ele em posição, né, que enfrentaram recentemente o Indiana Pacers, foram over na sua pontuação. O LaMelo e o Quickley acabaram não conseguindo, mas a gente tá falando de dois jogadores ali que não são tão cestinhas assim, né? São muito mais condutores de bola, construtores, e também a gente tem um número aqui muito interessante de que 7 dos últimos 9 também conseguiram ser over em suas pontuações, tá? A gente tá falando de um Indiana Pacers que é um dos times mais convidativos para se trabalhar com over em pontuação. Ele é computado também aqui como um dos 6 times mais produtivos aqui para você trabalhar com over em pontuação de jogador de diversas posições, e a gente vem tendo diversos greens contra esse adversário durante a temporada. Se eu não me engano, todas as tipos que a gente indicou neles até aqui deu bom, ou pelo menos ali a gente conseguiu sair com o cash out ali com um lucro considerável, porque a gente está falando de um time que volta e meia acaba perdendo muito fácil para os seus rivais, e aí seus bons jogadores adversários acabam não ficando tanto tempo em quadra por conta de um blowout, tá? A gente tá falando aqui de Indiana Pacers, que além de ser uma das 10 piores defesas da liga por 100 posses de bola, nesse momento aqui eles são a 8ª pior defesa por 100 posses, é um time que nos últimos 6 jogos sofreram 129,8 pontos de média, mesmo enfrentando alguns adversários aí que nem são tão eficientes no ataque, como o Charlotte Hornets, por exemplo, e o Utah Jazz, que nesse momento da competição estão computados ali como times de meio para baixo da tabela em relação à eficiência ofensiva, sendo o Hornets o 17º ataque da NBA, o Utah é o 22º, enquanto que o Detroit Pistons aqui é um dos 10 melhores, mas a gente está dependendo do seu melhor jogador para fazer pelo menos 25 pontos hoje. E o nosso próximo palpite vai ser no confronto entre Toronto Raptors e Cleveland Cavaliers. A gente está falando aqui de um jogo com cenário bem over, bem possível de acontecer um acima de. Os dois times jogaram ontem, estarão cansados e com dificuldades de fazer algumas movimentações defensivas à medida em que a bola rola, né? Ela é rodada ali para um ataque, por exemplo. Então, eu acho que esses dois ataques que têm potencial, que jogam num bom ritmo, e duas defesas que, apesar de serem boas, estarão cansadas, a gente vai de mais de 230,5 pontos totais dentro dessa partida, tá? Se a gente for pegar aqui os últimos 10 jogos do Toronto Raptors, a gente teve uma média aí de mais de 230 pontos nas partidas em que eles se envolveram, mais especificamente 232 pontos. Essa linha foi batida no próprio confronto contra os Cavs, em que a gente teve quase 240 pontos. Mas todo esse histórico aqui, que já é positivo para essa nossa tipo em relação ao Toronto Raptors, foi construído contra ataques muito ruins. O Wizards, o Nets, o Charlotte Hornets, o Nets, mais uma vez, são times ali da metade de baixo da tabela em eficiência ofensiva. O Indiana Pacers, nem se fale, eles são nesse momento da competição o segundo pior ataque. Mesmo assim, os jogos do Toronto Raptors foram bem over, tá? E se a gente for pegar aqui os últimos 10 jogos do Cleveland Cavaliers, mais ainda, eles fizeram 122,7 pontos, sofreram 115,3 pontos de média. Eles fizeram jogos contra adversários um pouquinho mais over, né, que jogam no ritmo alto,
podem até não ser tão eficientes, mas são times overs, mas mesmo assim a gente teve mais de 237 pontos nas partidas em que eles se envolveram. A gente está falando de ofensivamente o quinto melhor ataque da NBA por 100 posses de bola, e o Cleveland, que eles se encontram aqui na 14ª posição, mas por 100 posses de bola eles marcam 116,5 pontos por 100 posses, o que dá uma diferença aqui de 0,04 aqui de pontos para eles serem um time de top 10. E o Cleveland, durante muitos jogos na temporada, não contaram com um dos seus principais jogadores, no caso, o Darius Garland. Quando a gente fala de um Cavaliers um pouquinho mais completo, geralmente os Cavs conseguem produzir muito bem ofensivamente e contribuir ainda mais. Lembrando que o Cleveland é um dos times que mais arremessam bolas de 3 por jogo em toda a NBA, e o Toronto Raptors também pode explorar bastante os rebotes defensivos dos Cavs, que são ruins. O Cleveland é um time com um dos piores aproveitamentos em rebotes defensivos dentre os times de topo nessa temporada, e com isso, o Toronto Raptors pode corrigir alguns arremessos errados com pontos de segunda chance, beleza? Várias dúvidas aqui, principalmente do lado dos Cavs. Vamos ficar de olho em quem vai jogar, a gente informa lá no grupo VIP para dizer se ainda vale a pena ou não esse over. E por falar em over, vamos falar de New York Knicks, que enfrenta hoje o Brooklyn Nets. O New York Knicks é favorito para essa partida, eles enfrentam a segunda pior defesa da NBA e também o pior aproveitamento em rebotes defensivos. Eles podem corrigir arremessos errados com pontos de segunda chance para essa que é, na minha visão, uma das 3 piores equipes disparadas dessa temporada. Mas a gente vai indicar um jogador aqui nessa partida, porque trabalhar com a vitória simples, além de não ser um mercado muito lucrativo, né, no médio e longo prazo, a gente tem que usar apenas de forma esporádica, e quando vale a pena trabalhar com vitória simples, o New York Knicks está pagando 1,11, o que é muito pouco, na minha visão, para trabalhar com um mercado que é tão irregular. Então a gente vai aqui em jogador e vamos trabalhar com o Karl Anthony Towns para mais de 22,5 pontos. Claro, o Jalen Brunson também poderia fazer esse over aqui, mas o Karl Anthony Towns teve mais características validadas pela gente para poder produzir contra esse adversário. A começar que a equipe do Brooklyn Nets, eles são, nesse momento da competição, quase um dos 10 times mais vazados para pivôs em toda a NBA. Só que nessa temporada, o Karl Anthony Towns vem jogando de ala pivô, o Mitchell Robinson vem atuando em muitos momentos ali como jogador da posição número 5, e para essa posição nova do Karl Anthony Towns, que ele já atuou nos tempos de Timberwolves, ao lado do Rudy Gobert, o Brooklyn Nets, eles são aqui o sétimo, mais vazado da NBA para jogadores dessa posição, o que também é muito positivo. Quando a gente pega aqui os últimos jogos do Karl Anthony Towns, a gente está falando de um jogador que nos últimos 3 jogos consecutivos contra o Brooklyn Nets conseguiu superar essa marca dos 22,5 pontos, marcando 28, inclusive no único encontro em que as franquias tiveram nessa temporada, mesmo em um jogo no qual o New York Knicks venceu com tranquilidade, tá? Ele tem média de 21,7 pontos nessa temporada, teve uma queda recentemente, e esse é o jogo perfeito para que o Karl Anthony Towns retome a confiança e possa produzir bem contra o adversário favorável para a sequência do New York Knicks, que é bem tranquila, tá? Vários jogadores aqui não conseguiram ser over, que jogam na mesma posição que ele, mas 5 dos últimos 8 conseguiram ficar acima dele. Os que ficaram abaixo, Wendell Carter Jr., Alex Sarr, Neemias Queta, não são grandes cestinhas, jogadores de um nível técnico um pouquinho melhor, como Naz Reid, Jalen Duren, Jacob Poeltl e também o Mamukelaashvili, que vem muito bem nessa temporada, conseguiram esse acima dele, e alguns jogadores conseguiram até com sobras, tá? O Jalen Duren foi de 16,5 para 30, o Naz Reid de 13,5 para 21, o próprio Mamukelaashvili foi de 10,5 para 12, não foi um salto tão grande, mas o Queta foi de 9,5 para 16 também, beleza? Quando a gente vai aqui para tipos de jogadas nas quais ele pode produzir bem, a gente tá falando de um pick and roll man que ele faz muito bem, inclusive ele faz também o pick and pop, que ao invés de atacar a cesta, ele abre para arremessar de 3, é uma jogada na qual a equipe do Brooklyn Nets, eles têm o terceiro pior aproveitamento na hora de defender esse tipo de jogada, na qual ele pode produzir muito bem, conseguir pontos fáceis hoje, beleza? Próxima partida para analisar, Miami Heat e Dallas Mavericks aqui, várias possibilidades são possíveis, né? Over em diversas assistências de jogadores do Dallas Mavericks, o Heat cede muitas assistências por jogo, mas como eu não confio em ninguém individualmente desse Dallas Mavericks, vamos trabalhar aqui com a principal fraqueza que a gente tem no jogo do outro lado. O Dallas Mavericks joga fora de casa e o Miami Heat, que é favorito, joga em casa. Caso vença esse jogo, tem um jogador aqui que pode produzir muito bem nos rebotes, que é o Kelly Oubre, talvez o grande jovem aí prospecto que esse time tem para o seu futuro, ele que vem muito bem na categoria de rebotes. Vamos aqui com mais de 9,5 rebotes do pivô da equipe do Miami Heat, tá? A gente vai aqui em Marcos e a gente vai colocar esses pelo menos 10 rebotes com odd de 1,71, que eu acho excelente para essa partida de hoje.
Bom, o Kelly Ware, ele vem num momento assim absurdo em relação a rebotes. Mas por que ele deve conseguir vários rebotes contra esse adversário que é a equipe do Dallas Mavericks? Porque o Dallas Mavericks, eles arremessam muito e erram ainda mais. Eles arremessam muito porque são o quinto time que menos gasta o relógio na NBA. O Miami é o primeiro, então a gente deve ter muitas posses de bola por minuto, ou seja, muitas bolas sobrando para que o Kelly Ware consiga recuperar. Já que o Dallas Mavericks é o pior ataque da liga por 100 posses de bola, e a gente também está falando aqui de um time que especificamente para a posição do Kelly, quando a gente fala em relação a rebotes, eles são um dos 10 times que mais cedem rebotes na NBA para jogadores dessa posição. Nesse momento, eles são o 7º que mais cede rebotes para pivôs. O Kelly Ware, ele conseguiu aí superar essa marca nos 3, 6, 7, 8 jogos consecutivos e também em 9 dos últimos 10 que ele fez. Ele está com uma média de 10,6 rebotes nessa temporada e fez jogos de 12, 20, 13, 14, 16, 14 e 16 aqui, números simplesmente absurdos contra adversários que são bem competitivos, tá? Como o Cavs, que tem um aproveitamento ruim no rebote defensivo, mas é um time competitivo, o New York Knicks 2 vezes, o Golden State Warriors, enfim, nada disso foi problema para ele, que vem se destacando e que joga na posição onde 7 dos últimos 10 jogadores que enfrentaram o Dallas Mavericks conseguiram over nos rebotes. O próprio Zach Edey foi indicação nossa aqui no grupo VIP, a gente pegou uma linha dele de 7,5 acima dele, bateu com tranquilidade, ele terminou com 15 rebotes naquela oportunidade. O Kelly Ware vem ganhando ótimos minutos aqui, vem jogando diversas partidas perto dos 30 minutos, o que também é muito bom e deve ajudar a gente com esse over, já que o Miami Heat não tem uma defesa boba. Eles vão forçar o erro dos Dallas e bolas vão sobrar. Beleza? Bora seguir aqui para Milwaukee Bucks e Portland Trail Blazers e também Pelicans e Bulls, porque aqui a gente tem uma duplinha, essa eu considero a tip menos segura do dia, já adianto para vocês, mas eu julgo ela ser muito interessante. Pulamos Denver e Memphis, porque a gente vai trazer análises exclusivas de alguns jogos lá no nosso grupo VIP, nessas rodadinhas cheias especialmente, e vídeos exclusivos com palpites extras também, a partir de agora, para quem for membro do canal, clica no botão de Seja Membro, por apenas R$5 você vai ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo e vai ter acesso a esses vídeos exclusivos. Sigam a gente lá no nosso Instagram, @cestadetrade, para conteúdo exclusivo e mais rápido também, além, é claro, de participar do nosso grupo gratuito, o link está na descrição. Confiram, cliquem lá, acessem tudo no WhatsApp e lá vocês vão ter acesso a outras promoções exclusivas, né? Inclusive, a atual é a dos 10 primeiros que mandarem mensagem pra gente, vai garantir o nosso grupo VIP por apenas R$30 por um mês. Oportunidade incrível, são 10 vagas, então corra e aproveitem. Mas para essa partida aqui, a gente só vai pedir antes para vocês o like, tá? Que é muito importante, a meta de 200 likes para esse vídeo de hoje. Clica no botão de joinha, vai ajudar demais. Sempre se baseando em números estatísticos, a gente traz um conteúdo único aqui no YouTube, então é muito importante que você compartilhe no nosso canal e clique no botão de joinha para a gente alcançar novas pessoas, para que eles não caiam em tipsters, apostadores ali, que falem muito na base do achismo, e sim tipsters que trabalham ali com números e estatísticas reais e mais do que isso, vivam do jogo, conheçam o jogo e mostrem para vocês que conheçam o jogo, além de passar todo esse conhecimento para que vocês sejam apostadores incríveis. O nosso grupo VIP tem guias, e-books, favoritos da noite, melhores zebras, melhores jogos over-under, explicação do porquê vale a pena você fazer determinada entrada e tem palpite gratuito todos os dias aqui no YouTube, beleza? Para essa partida, a gente vai depender aqui de uma boa pontuação do Milwaukee Bucks, tá? Porque eles enfrentam o Portland Trail Blazers, que vem para o seu terceiro jogo consecutivo sem descanso, que é muita coisa. O Bucks está bem desfalcado, mas o Portland vem defendendo mal. Eu espero mais de 107,5 pontos do Milwaukee Bucks, odd de 1,22, e a gente vai completar aqui com um over na pontuação do pivô do New Orleans Pelicans. Pivô esse que joga em casa, vem demonstrando seu principal destaque jovem dessa equipe, e certamente daqui para frente, com o Zion se lesionando muito, o New Orleans Pelicans vai investir muito nesse garoto aqui. A gente tá falando aqui do Derek Queen. Odd quase de 1,50 aqui, se vocês quiserem subir para 109,5 a pontuação do Bucks. Também acho que faz sentido, mas vamos aqui para a explicação. Começando aqui com a possibilidade do Derek Queen pontuar bem contra esse Chicago Bulls. O Bulls é um time que joga e deixa jogar. Eles jogam num ritmo muito alto, então cedem muitas posses de bola por minuto para os seus adversários. Em relação à eficiência defensiva, o Bulls é quase um dos 10 piores da NBA. O Portland também é um dos 10 piores, então dois times que dá pra gente explorar, e a gente também tá falando de um Blazers que é rápido, cede muitas posses por minuto, mais um motivo para um over, e a gente tá falando de um Bulls que é o segundo time mais rápido. Então, nos dois jogos a gente vai ter muitos arremessos para conseguir esse over, mesmo que não seja um dia tão eficiente do jogador que a gente tá apoiando ou da equipe, tá? Só que se a gente for pegar aqui os últimos jogos do Portland Trail Blazers, nesse mês eles pioraram bastante, é um time que sofre muitos pontos no mano a mano, então você não precisa de nenhuma jogada muito complexa para poder machucar eles, tá?
Bom, o Derek Queen, ele tá projetado com 15,8 pontos nessa noite de hoje, só que a gente estabeleceu uma linha de 11,5 para ele trabalhar com acima dele, também superou nos últimos 3 jogos consecutivos, em 6 dos últimos 9 também, ele tem média de 12,6 nessa temporada, mas o grande boom dele vem sendo recentemente com 30, 20, 20, o mercado tá subindo a linha dele, mas não tá conseguindo acompanhar um cara que vem tendo volume, mais de 10 arremessos por jogo em média. E é um cara assim que ele também vem cavando boas faltas para poder executar, sempre com bom aproveitamento, 100%, 80%, 63%, 75%. Para jogador big é interessante. 7 dos últimos 10 jogadores da posição e com características semelhantes às dele que enfrentaram o Chicago Bulls foram over nas suas pontuações, mas tirando o Yusuf Nurkic aqui, todos eles na sua linha de pontuação baixa teria sido over, então 9 dos últimos 10 fizeram o seu over, pontos baixos também, beleza? A gente tá falando aqui de um Chicago Bulls que é o time mais vazado para pivôs em toda a NBA, e também é um dos que mais cedem bola de 3, é um dos principais que cedem rebotes e um dos principais que cedem assistências também. Enquanto ele estiver coletando números, ele vai ganhar motivos para poder ter mais minutos dentro de quadra para poder conseguir esse seu over. E depois teremos aqui o Portland, como eu disse para vocês, que nos últimos 10 jogos sofreram 125,9 pontos de média, bem para o seu terceiro jogo consecutivo, né? Eles jogaram ali no dia 23, jogaram na virada do dia 21 para o dia 22 e vão jogar agora dia 24, então eles não devem ter perna para poder acompanhar, por mais que o Bucks venha fragilizado sem o Giannis, é um time mais fraco, é verdade, mas eles sofreram aqui um mínimo de 115 pontos em todos os jogos e sofreram pelo menos aqui 127 em 4, que é um número absurdo, lembrando que só teve uma prorrogação dentro desse recorte, mas eles também sofreram 138 pontos contra o Dallas, que é o pior ataque da liga por 100 posses de bola. Agora vamos falar aqui do confronto entre Sacramento Kings e Minnesota Timberwolves, que acontece na virada da madrugada. Temos 2 jogos na virada da madrugada. E claro, a gente vai trabalhar aqui com a pontuação do Anthony Edwards, tá? Eu até acho que os outros jogadores também sejam interessantes ali, os rebotes do Gobert, a pontuação do Julius Randle, mas a gente sabe que quem vai ter volume, quem vai enfrentar vários jogadores ali no mano a mano individualmente ruins na defesa é o Anthony Edwards, tá? Então a gente vai colocar um over dele. Eu considero essa linha alta mesmo para ele, é um jogador que é excelente, eu gosto dele, tá? Mas eu acho que o hype em cima dele é muito maior do que ele merecia. Muito maior não, um pouquinho maior. Ele não é um cara de 30 pontos na minha visão, mas é um cara ali de 25 a 28 com certeza, e contra o adversário aí ideal, ele deve conseguir superar. Ele fez 41 pontos na sua última noite. Quando eu digo que ele não é um cara de 30 pontos, eu digo que é um cara de temporadas consecutivas de média de 30 pontos, né? Ele não é um Shea, questão de característica de pontos, ele não é um Giannis, ele não é um Embiid quando estava bem saudável, né? Mas enfim, acredito que hoje ele vai pontuar bem, porque ele vai enfrentar uma defesa muito ruim para começar. A gente está falando da terceira pior defesa da NBA por 100 posses, uma defesa que está só piorando, um time que já está fazendo a limpa em seus jogadores, vai começar a dispensar e trocar alguns. Tem ali apenas um bom protetor de aro, que é o Sabonis, que nem é tão bom assim, eu acho que ele te deixa bastante a desejar, e vários armadores que não são grandes defensores na escalação titular. Schroeder, Westbrook, Lavine, DeRozan, 2 desses 4 jogadores no máximo, dá pra gente dizer que hoje eles são apenas esforçados, tá? E para a posição do Anthony Edwards, que é de shooting guard, a gente tá falando aqui de um Sacramento que é um dos 7 times mais vazados da NBA. Quando a gente fala aqui em número de bolas de 3 cedidas por jogo, eles também são um time de top 10, ele gosta desse chute, tá? Quando a gente pega aqui, a linha de pontos dele é projetada para 29,7 hoje, o que seria over dessa linha que a gente estabeleceu. Ele que tem média de 26,5 nessa temporada, acredito que a linha dele vai baixar para 27,5 durante o dia. Tem uma entrada que eu esperaria um pouquinho. Se ela subir, aí provavelmente eu ficaria de fora, acho que vai ter muito risco aqui, mas a gente tá falando de uma posição e características semelhantes das quais, quando enfrentaram os Kings, 8 dos 10 foram over, e se a gente for reduzir esse recorte, os últimos 4 consecutivos foram acima de. Se o Shea completou para 33 pontos, que foi 2,5 pontos a mais daquilo que a gente precisa, e o Jamal Murray foi apenas 1 ponto, eu considero um pouquinho arriscada aqui essa linha justamente por isso, porque eu acho que ela acabou que ficou esticada demais, mas ainda assim, vale a pena se arriscar, mas esperar no ao vivo a linha baixar, principalmente, vai ser ainda melhor, principalmente porque o Anthony Edwards, antes desse jogo aqui de 41 pontos, ele fez 18, 13 em jogos em que ele teve volume, mas não conseguiu nem 40% nos seus arremessos de quadra, né? Foram 3 jogos aqui com aproveitamento horroroso, então com certeza vai dar para pegar ao vivo, fiquem de olho, tá?
Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Muita coisa hoje, tá? Eu considero essas últimas duas chips as mais arriscadas, até por conta das linhas, mas eu considero elas bem interessantes. E tem mais chips exclusivas lá no nosso grupo VIP, enormes mercados pra gente trabalhar, odds superiores, além de muito conteúdo exclusivo de você seguir ajudando o nosso canal. Amanhã a gente tem uma rodadinha mais curta, provavelmente a gente só vai mandar palpite por lá, então garanta sua vaga e seja um dos 10 primeiros a conseguir essa promoção relâmpago por apenas R$30. Muito obrigado pela sua audiência e falou!